o meu projeto era esse. E aí eu comecei a trabalhar com os sonhos da obra extra. E foi um curso muito interessante, porque os alunos começaram anotando os sonhos, e no primeiro livro, Livro das Comunidades, né, o primeiro da textualidade, a gente localiza bem os sonhos, vai passando para a restante vida, ainda localiza e tal. Quando vai seguindo adiante, me lembro que no livro A Casa de Julho e Agosto, um aluno meu da graduação, nenhum desses alunos hoje eu tenho, o Fred é o que eu mais poderia ter contato, mas não tenho contato para poderem estar aqui hoje, né? Mas estão dentro do livro. Ele falou assim: Lúcia, eu comecei anotando os sonhos desse livro, depois eu tive a impressão que tudo era sonho. E foi essa observação dele que me fez entender essa camada textual, é uma das camadas da textualidade, porque eu conversei sobre isso com a Maria Gabriela Lençol, como é que ela conseguia entrar nesse estado, que às vezes era um estado tão difícil de entrar, que era, a gente pode chamar de estado onírico, de estado em transe, que estado era esse que ela entrava, que ela conseguia habitar dessa maneira o mundo figural. Aí eu me lembro que ela me disse assim, eu entendo que a Lúcia acha difícil, eu também já achei difícil, mas quando me chamavam, por exemplo, estava a escrever e me chamavam, por exemplo, para comer. Eu tinha que parar de fazer o que eu estava fazendo e tinha que comer. Mas aí eu comecei a fazer diferente. Quando eu ia comer, eu olhava para o copo de cristal e começava a pensar o que é um copo de cristal. Aí vem essa coisa, Sérgio, dos objetos imantados. E olhava para a toalha de mesa, o que é uma toalha de mesa. E isso tudo ia fazendo parte do mundo figural. Então é como se ela tivesse atravessado assim um pouco esse estado de sonho para a vigília. Mas era óbvio, começou a se tornar óbvio para mim que essa anotação de sonho foi um método de escrita para ela, assim, que depois talvez ela tenha prescindido dele, porque ela já entrou em estado de sonho, assim, né? De qualquer maneira, ela já entrou em estado de sonho. Bom, feito isso, eu me dediquei então a fazer um livro que a primeira parte dele, eu tive essa ideia porque eu fiquei ainda um pouco triste, claro, aliás, bastante triste com o fato de não ter acesso aos outros sonhos que estavam na obra inédita. Aí eu pensei assim, bom, vou fazer um livro que a primeira parte é o método de anotação dos sonhos de Maria Gabriela Lençol e a anotação da teoria da interpretação dos sonhos do Freud, e vou seguindo para passo, portanto, um livro teórico, que é o Caderno de Sonhos, que antes era de Maria Gabriela Lençol, depois virou MGAB, porque MGAB era a assinatura dela, MGAB Lençol, às vezes, então letras, né? E na segunda parte, eu resolvi aplicar a mim mesma essa própria técnica. Então, eu resolvi anotar os meus próprios sonhos. E aí, o que começou a nascer? No momento que eu comecei a anotar os meus próprios sonhos, é claro que já não foi mais um livro teórico, assim, no sentido que eu poderia chamar a primeira parte. E essa parte, então, que era a parte da anotação dos meus próprios sonhos, eu chamei de O Caderno Sem Sonhos, com S, de MGAB. Então, era o Caderno de Sonhos e o Caderno Sem Sonhos. E meio que fantasiei a ideia de um livro assim, né, de cabeça para baixo, que você pudesse começar a ler tanto de um lado quanto de outro, e que no meio esses dois cadernos se encontrariam. Bom, esse livro, apesar de ser um livro que me intrigava muito, assim, a mim mesma, porque eu comecei a ter sonhos assim, eu comecei a sonhar para o livro, isso é maravilhoso. Então, em vez de ser o livro dos sonhos, virou o sonho do livro. Comecei a ter sonhos para o livro. Então, ele foi ficando uma coisa bem intrigante para mim mesma. Eu deixei ele de lado por duas razões na época. Primeiro, porque eu achava que a história ali era, claro, tinha muitos sonhos meus, e que a história ali era muito íntima, e que talvez ela não devesse vir a público assim. Segundo, que essa história, na hora que ela viesse a público, ela precisava vir com essa indicação que a própria Maria Gabriela me dá nesses textos aqui. Aqui é a revista Colóquio Letras, e essa revista começa com um texto que se chama O Sonho de que Temos a Linguagem,
E esse texto, Sonho de que Temos a Linguagem, ele é um conjunto de pedaços de um livro da Lençol, que é o Diário 3, o Inquérito às Quatro Confidências, que ela achou melhor que eles não saíssem no Diário 3, porque eles iam mudar o tom desse diário. Então, é um excerto do Diário 3. E nesse excerto do Diário 3, ela publica o Sonho de que Temos a Linguagem. E esse título, O Sonho de que Temos a Linguagem, sempre me intrigou, porque a gente pode ler pelo menos de duas maneiras bem diferentes. Né? A maneira mais comum da gente ler isso, o sonho de que temos a linguagem, é assim: nós sonhamos, nós imaginamos que nós possuímos a linguagem, mas nós não temos a linguagem. É ela que nos tem, né? De alguma maneira. A segunda maneira de ler, que eu acho bem mais interessante, é o sonho de que temos a linguagem, como o sonho do qual temos a linguagem. Então, a linguagem que nos resta do sonho, eu diria para Maria Gabriela Lençol que é a escrita. Então, o sonho é a escrita é o sonho. Para Freud também, a gente sabe disso, né? Então, esse texto é um texto que me diz respeito diretamente, porque no dia 15 de outubro de 1996, ela escreve assim: recebi há dias textos enviados de Belo Horizonte por Lúcia Castelo Branco. Dizia-me que trabalhava com os alunos sobre a escrita que provisoriamente dá pelo meu nome. Aqui deixo os nomes de quem os escreveu, os enviados: Cristiano Florentino, Paulo de Andrade, Sérgio Antônio Silva, este Borges que aqui está. Digo-vos apenas que são fortes os deles abertos ao meu texto. Como não abrir o meu texto ao deles? Aí ela pega uma prova do Sérgio, bota um trecho bem grande dessa prova, coloca meus comentários, diz o que eu escrevi depois e finaliza esse comentário assim, dizendo qual é o sonho dela. Sonho com o dia em que a presença que de nós ficará nos textos não será a do nosso nome próprio, em que os signos da nossa travessia serão destroços de combate, toques de leveza. O que eu esperava ficou, ficou a chave, ficou a porta, ficou a pedra dura ao luar. Regresso a casa através da serra em que as plantas brilham, como não sendo casa numa cidade. Sou aturdida pela presença da voz escrita, que me acompanha pelas vertentes e pelas ruas. Caminho e o pensamento caminha a meu lado. O medo torna os homens densos. Os poetas deixarão de submeter-se à poesia. Quem escreve irá além da mágoa. Os animais, fascinados pela benevolência do Buda, ela continua e termina assim. E o texto arrasta-nos para os lugares de linguagem onde seremos seres de fulgor, indeléveis e diáfanos. Última parede iluminada de uma casa que se apagou, numa das avenidas da cidade serrana, onde reina ainda uma profusão amarga de sinais. A Marijô, minha querida comadre, está aqui, ela esteve comigo nessa cidade serrana, né? E a gente sempre que saía às 7 horas da noite, um pouco expulsos desse espaço Lençol, era a última luz de uma casa que se apagou, onde reina ainda uma profusão amarga de sinais. Eu tenho o maior orgulho de ter aqui feito parte desse excerto que não deveu caber no livro, Inquérito às Confidências, e acabar saindo numa revista, do lado do Sérgio Antônio Silva, do Paulo de Andrade, todos eles são escritores hoje. Nessa época eles tinham 20 anos de idade e eles tinham publicado a primeira revista sobre Maria Gabriela Lençol que a gente fez no Brasil, que foi a revista Um Corpo a Escrever. Os dois é que tinham feito. Primeiro o prefácio do volume 1, o prefácio do volume 2 eu pedi a ela, ela mandou aquele manuscrito maravilhoso que é a Carta ao Legente. Então, foi daí que a gente começou todo esse movimento em torno dela, né? Assim, em torno mesmo dessa coisa do legende. Bom, eu tinha deixado esse livro de lado porque eu sentia, primeiro, que a Maria Gabriela Lençol era uma história muito particular, mas existia uma coisa imperiosa para mim, que é uma frase do Blanchot, que aparece inclusive no filme do Blanchot. Vocês sabem que Blanchot passou 40 anos, né, escrevendo no anonimato, assim, escondido, o livro, no anonimato não, porque os livros saíam assinados, mas na escuridão, assim, fora dos holofotes, fora de tudo, né, dentro da cidade de Paris. Mas tem uma frase dele que é muito importante, que é: tudo deve se tornar público, nada deve permanecer oculto.
Eu acho maravilhosa essa frase. Assim, para quem trabalha com a publicação, né? Eu acho que isso é maravilhoso. A gente espera chegar ao ponto em que a coisa possa se tornar pública, né? E esse livro ficou assim, até que no ano do Covid, e justamente porque eu achava que ele era ainda muito íntimo, que ele era ainda muito preso à mágoa, a mágoa de não ter podido trabalhar com sonhos inéditos, e mais do que isso, que não tinha leitor suficiente da Maria Gabriela Lençol para ler gente, né, eu digo, para se interessar por esse livro. Então eu ia fazer um livro assim para 20 pessoas. Aí eu pensei, quando ele tiver 100 pessoas, talvez eu faça. E aí, no ano de 2020, né? 2020, deixa eu ver se é 19 ou 20. Eu acho que já perdi o tempo agora aqui com 2020. Finalmente, o Espaço Lençol publica este livro com esta frase da Lençol como título: O sonho é um grande escritor. E aqui, então, eu já tinha publicado coisas parciais sobre esse livro, e aqui eles fazem aquilo que eu disse que ia fazer no projeto, juntar os sonhos da Maria Gabriela Lençol num só volume. Só que o pessoal do Espaço Lençol, que sempre, a isso se deve objetivamente a nossa ruptura, né, se desinteressou ou quis nos colocar fora do trabalho, né, do Espaço Lençol, porque eles diziam que a gente usava a psicanálise, o texto da Lençol a serviço da psicanálise, descobre aqui que ela era uma grande leitora de psicanálise, coisa que eu sempre soube, né, que leu a interpretação dos sonhos bastante, que leu os escritos do Lacan bastante, e eles fazem um prefácio e um pós-fácio. O pós-fácio eu não posso nem dizer o que é, muito, muito, muito ruim. Entendendo a psicanálise de um jeito muito ruim. A literatura e os sonhos. A psicanálise como uma coisa catártica, como, né, do trabalho analítico, espera-se a almejada catarse, a purificação, coisas desse jeito. E uma introdução também que sugere que ela teria feito esse livro a pedido do analista dela, como se o livro já estivesse quase pronto, assim, ela tinha organizado um caderno assim, de sonhos, a pedido do analista dela para preparar o trabalho de análise, coisas meio absurdas assim, mas os sonhos aqui estão. Acontece que eles estão aqui e muitos desses sonhos já estavam em outros lugares, inclusive nas cartas que a Maria Gabriela Lençol escreveu para mim. A gente também teve uma época que começou a escrever um livro juntas, que eram umas entrevistas sobre o amor e a escrita. E isso estava lá já, muita coisa. Então não tinha também grande novidade. Essa é a história da felicidade clandestina do livro da Clarice, do conto da Clarice Lispector, né? Eles têm e aí eles retêm. 10 anos depois, eles soltam a grande surpresa, que não foi tão surpresa assim. Mas na hora que eu recebo isso, Sonho é um grande escritor, e vejo que, apesar desse material riquíssimo, que é o texto da Maria Gabriela Lençol, que resiste, eles não perceberam que o sonho é um método de escrita da Lençol, aí eu me vejo quase que aquilo que o Blanchot fala, né? A exigência da obra. Eu me vejo na exigência de publicar esse livro. Aí eu retomo esse livro, aí eu retiro alguns sonhos, aí eu coloco outros sonhos, e aí me vem numa absoluta, assim, como se eu tivesse sido tocada pela Maria Gabriela Lençol mesmo, claro, né? A introdução desse livro aqui, que é o livro das comunidades, que ela chama de o primeiro livro da textualidade dela, né? É o que inicia, um livro cheio de sonhos. Ela termina o livro dizendo assim: todos cremos uma introdução atribuída a Borges. A. Borges é uma espécie de figura da obra da Lençol, mas que não aparece dentro dos textos dela, aparece só nos prefácios e nos pós-fácios. E aí, nesse livro, nós criamos o Borges, como se ele também não existisse já, né? O Borges. Aí, todos cremos saber o que é o tempo, mas suspeitamos com razão que só o poder pode saber o que é o tempo. A tradição, segundo a trama da existência. Este livro é a história da tradição, segundo o espírito da restante vida, mais uma razão para o não tomarmos a sério. A
pela última vez o digo, 3 coisas que metem medo. A terceira é um corpo a escrever. Só os que passam por lá sabem o que isso é, e que isso justamente a ninguém interessa. O falar e o negociar, o produzir e explorar, constroem com efeito os acontecimentos do poder. O escrever acompanha a densidade da restante vida de outra forma de corpo que aqui vos deixo qual é, a paisagem. Escrever vislumbra, não presta para consignar. Escrever, como neste livro, leva fatalmente o poder à perda de memória. E sabe-se lá o que é um corpo sem memórias de paisagem. Sabe-se lá o que é um corpo sem memórias de paisagem, ele escreve com C. Quer dizer, sugerindo que é sem memórias, não há mais memória, e ao mesmo tempo múltiplas memórias, 100, 1000 memórias de paisagem. E aí, então, para mim, essa segunda parte do livro, que é uma parte que eu não chamaria de ficção, porque, assim como Maria Gabriela Lençol, não suporto bem essa palavra entendida como a mentira, como diz o Barthes, a mentira perversa do romance, né? Mas chamaria justamente de inficção, porque esse in conotando uma não ficção e, ao mesmo tempo, uma entrada radical na ficção, pensando na frase, né, do Lacan, a verdade tem estrutura de ficção, né, como se o que estruturasse a verdade fosse a própria ficção. Essa segunda parte eu passei a chamar, então, o caderno Sem Sonhos de M. Gabi. O sem agora não é mais com S, mas com C. Então, esse livro se constrói assim, é um livro bastante esquisito, mas ele é esquisito, eu acho, como 2 livros que eu me lembrei deles rapidamente. Um é A Feiticeira, do Michelet. Se alguém já leu, sabe que esse livro é bem esquisito. A primeira parte é cheia de documentos históricos sobre as bruxas, sobre a queima das bruxas na Inquisição, e a segunda parte ele começa a falar da feiticeira como se ela existisse na vida dele, entendeu? A feiticeira faz isso, ela faz aquilo, ela faz sarará. Então, é uma inficção também do Michelet. E um livro que eu adoro, tenho o maior orgulho de ter sido uma das primeiras pessoas aqui no Brasil, junto com a Sônia Queiroz, a gente lembrou disso ontem, né, Sérgio? A ter descoberto esse livro, é um livro que acabou de ser publicado no ano passado pela editora UFMG, que se chama Virgindade Inútil e Anti-Higiênica. Foi escrito por uma escritora do Sul, né, que viveu no Sul, pelo menos, que é a Hercília Cobra, e a gente, numa pesquisa, só descobriu o nome desse livro e achava isso estranhíssimo, e uma hora a gente lia que era uma novela, outra hora a gente lia que era um ensaio, até que o livro chegou às nossas mãos, a diretora, eu dei uma entrevista, e a diretora da faculdade tinha o livro, a gente achava que esse livro era um livro meio mítico, assim, e é uma primeira parte, que é um livro, entre aspas, científico, em que ela quer provar que a virgindade é anti-higiênica, então ela traz uns tratados científicos assim para provar isso na década de 20, tá, gente? 1920 e poucos. E na segunda parte ela faz uma ficção, vamos chamar então também de inficção, né, sobre a história de uma mulher que faz uma viagem de trem e resolve perder a virgindade. Aí vocês imaginam o escândalo que esse livro causou, né? Ele foi apreendido pela polícia, ele foi queimado. Esperamos que isso não aconteça com o nosso, né, Sérgio? Porque ele, por enquanto ele é virtual. Mas o nosso tem essas 2 partes esquisitas, assim, né, que não completam, não fazem um todo, e tem um miolo, que é um caderninho, e nesse miolo eu conto um pouco mais em detalhes, detalhes que trazem esclarecimentos sobre espólios, mal de arquivo, roubos, chantagens literárias, e está no centro desse livro, mas prefiro que vocês leiam, porque essas histórias eu não gosto de repetir, porque tenho medo de decorar. Então, fica assim para vocês o convite para o livro. Acho que falei do que... Eu acho que agora eu podia passar a palavra ao Sérgio para contar como é que nós fizemos esse livro, porque ele continuou sendo feito na hora da edição. Por isso mesmo, por essa história, eu decidi que ele seria feito por um grupo, não por qualquer editora, e não por uma editora, assim, pela primeira vez, para que a gente pudesse, e um grupo de legentes, assim, que pudesse entrar no espírito do livro. Sérgio, meu editor, com você a palavra. O Borges. Obrigado, Lúcia. Eu estava com a memória lá da aula de ontem, né, que foi, assim, no final, uma experiência de vida, assim, né, que a Inês falou, né? E, enfim, esses fatos são
são relevantes mesmo, né? Porque acaba que é isso, né? A gente está fazendo livros para, né, para promover esses encontros, assim, para promover, né, esses nossos autores assim prediletos e tal. E esse livro agora, de agora, assim, foi diferente para mim em relação aos outros, porque ele me pegou num outro lugar, assim, né? Que era o lugar de editor mesmo. Normalmente a gente trabalhava mais com texto, né, Lúcia? Então ele Uhum. já veio muito bem preparado o texto, né, pela Alice A Alice, não sei se está Bedel. aqui, que é. Podia mostrar a carinha um pouquinho, que é. Tem gente que tem tradutora, né? Eu tenho revisora. Assim, Isso, só ando com aquela revisora preparadora e do meu revisora. lado. Foi ótimo, se o texto veio muito, né, essas três partes, ele veio muito bem acabado. E aí a minha missão nessa hora era encontrar uma designer que a gente já tinha trabalhado recente com ela, né, que é assim, mais um livro que a gente fez juntos, né, que é o Quatro Inutilezas para um Mundo Bárbaro, que é também um livro eletrônico, por dizer assim, né? Então, Uhum. teria que encontrar a Yara Moll e fazer, promover esse encontro da Yara, sobretudo com a Maria José Boaventura, que está aqui, né? Que era a pessoa lá da Aquarela, mas também no grupo lá. Então, ficamos a Lúcia, a Alice, a Maria José, a Yara e eu, né? Nesse grupo assim de produção do livro. E a Maria José, para além da aquarela, era uma espécie de guia, assim, né? Como a Lúcia gosta de dizer, e sempre tem a palavra certa, na hora certa. E nos trouxe a Oiá também, né? Que foi, ao final das contas, a editora, a casa editorial que recebeu o livro, que colocou, né, o seu selo lá no livro, né? A Lúcia tinha desde o começo essa ideia de ser um livro, hoje não sei se independente, né, seria a palavra assim, mas enfim, um livro que não tivesse uma editora para, né, pedir alterações, coisas desse tipo, né? Então, eu comecei assim, então, a fazer esse papel de, na verdade, né, conectar essas pessoas, assim, e meio que, né, dar encaminhamentos ao trabalho, assim. Essas mulheres. Essas mulheres, eu, enfim, mas antes, lembrando aqui, né, que é um encontro de um grupo de pesquisa recém-criado, eu também estou num grupo recém-criado. Talvez eu esteja nesse também. A Lúcia falou que estou, né? No Você Práticas tá. da Ah, Letra. sim, senhor. Ele é que eu queria que o pessoal do Grafias conhecesse, Simone. Por causa, pois é, por causa lá, talvez do Lipicine, que foi, acho, o primeiro grupo de pesquisa literatura e psicanálise que eu entrei e tal. Aí hoje já estou há 10 anos lá no programa de pós-graduação em design da UENG, PPGD, né? Aliás, estou há 12 anos, mas já tem 10 anos de produção, assim, das dissertações, né? Começou em 2009. Então, desde 2011, 2012, que já tem dissertações, orientandos que foram defendendo. Depois do mestrado, abrimos o doutorado e a coisa foi crescendo, né? Então, eu criei esse grupo lá. O grupo existe, assim, informalmente, existia como uma linha dentro de outro grupo há um bom tempo, mas criamos, na verdade, esse grupo lá neste ano. Então, assim, a gente tem muito a trocar, assim, de figurinhas lá pelo CNPq, né? De colocar esses dois grupos em contato, né? Enfim, para a gente produzir coisas juntos mesmo. Não sei se dá. Posso compartilhar rapidamente aqui essa tela? Pode, claro. A gente tem um site, tá tudo muito desatualizado, assim. Não sei se vocês estão vendo aí esse meu site ou não. Sim, certo. Ah, tá. Espera aí. Onde que ele tá? É aqui? Sim, tá presente. Sim. Então, o lugar onde a gente divulga, eu vou colocar esse link para vocês verem, né, o que é esse trabalho. Então, e o nome é esse, é quase assim, escrita, estudos da escrita, né? E práticas da letra, quase que um sinônimo também de escrita, né? Então, tem muito a ver. Aí tem divulgações, então aquele texto, né, Lúcia, sobre a Hora da Estrela, né, que saiu naquela revista que a Graça preparou e tal. Que Livros nós que fizemos juntos e separados. foi, justamente. Esse também é um caso, assim, né, de encontro. Os livros que a gente já lançou, tem. E é interessante lá, porque eu saí da letras e eu fui trabalhar com a letra lá na escola de design, porque na primeira orientação veio um tema que era tipografia. A tipografia é um ramo muito, é um termo muito polissêmico, né?
mas um deles é esse desenho da letra, né? Desenho do tipo, type design, né? Então, por exemplo, esse Sagarana, um tipo de letra, uma pessoa do grupo que desenvolve, né, typefaces, né, ou tipografias para uso assim, digital, né? E tá lindo assim, o trabalho, tá vendo? Essa Sagarana, tá muito bonito e tudo. Então é esse o trabalho que a gente divulga. O Tratado da Gravura, que fez muito sucesso, uma reedição, uma pesquisa assim, de memória gráfica, né, de patrimônio gráfico mineiro e tal. Aí essa história é longa, eu não vou contá-la toda, que não vou parar de apresentar. Mas, enfim, tem muito a ver nesses dois grupos, então a gente tem que, uma hora, promover um encontro em torno da letra, né? E aí eu queria ter mostrado também no site aqui que eu não encontrei, eu falei com a Lúcia que eu tinha, não sei se eu lembro, o Corpo Escrever, eu não encontrei nenhum aqui de 97. Mas tem no Labed, tem o de 98, né? Engraçado isso, o Labed, que é o laboratório de edição lá da Faculdade de Letras, que foi onde a gente fez esse caderno. E aí agora eu falei caderno, a Lúcia já pegou, ó, começou no caderno em 97 e agora a gente está no caderno de novo, né? Mas, deixa eu ver, aparece ele aí? Sim, tá aparecendo. Eu e Paulo Andrade, né? Paulinho, tá, organizamos em 98. Esse é o 2. O 97 não existe no site, não sei por quê, engraçado. E aí foi muito bom, né? Porque é um caderno lá na época lá era laboratório de texto, né? E foi a primeira experiência assim, de edição mesmo, gente selecionando o texto e tal. Isso aqui caiu muito bem, né? Que o caderno não usava imagem, a gente usou assim, uma imagem que caiu muito bem e tal, com essa frase da Lençol, né? Escrever está no centro do corpo. E esse texto aqui, acho que é seu, né, Lúcia? Tem O muito tempo texto que eu que não porei vejo. arder por ela é assim. É o texto de apresentação, né? E depois vem o sumário e tal. Então é desde aí, né? Deste corpo a escrever que eu estou editando com a Lúcia. E que eu gosto de fazer, né? Desde essa época lá é editar livros mesmo, sobretudo livros impressos. E esse também teve essa grande diferença, né? Que foi depois também um aprendizado assim para a gente, para todos nós, né? Que foi essa ideia do e-book mesmo. Falando, não, vamos investir no e-book, vamos entender a Amazon, vamos entender como isso funciona, né? Mas do impresso ainda teve esse Maurice Blanchot depois, né? Que a capa deu errado, né, Lúcia? Que era um branco sobre branco da Daisy Turner. Eles tacaram preto lá. Da Ana Blume não entendeu a capa e tal, mas foi um texto que nós organizamos, um livro, né? Lúcia Castelo Branco, Márcio Venício Barbosa, que eu nunca mais vi, assim, né? Eu vejo de vez em quando. E Sérgio Antônio Silva, organizadores, né? Saiu pela Ana Blume. E era a época lá de Maurice Blanchot, na veia, né? É. Que gerou muitas dissertações, dentre elas esta aqui, né? Que é A Hora da Estrela de Clarice, que está aí, a Yane já fez a gentileza de colocar o link, né? Está em e-book agora. E aqui a Lúcia entra, assim, no livro, né? Obviamente, com citações, tal, a epígrafe, a da falta e tudo, mas tem uma espécie de prefácio que é o Poalha da Escrita, né, Lúcia? É mesmo, que eu fiz, né? Poalhas de Escrita, Esse isso. livro é maravilhoso, Sérgio. Esse livro é lindo demais. Então ele está aqui, assim, então já foi um encontro. Foi a Aí esse é de dissertação de mestrado. 2005. Aí depois passou um tempo, em 2013 a gente fez o Preces para a Amiga Submersa, né? Saiu Exatamente. pela Circuito. E aí eu entrei, fiquei muito orgulhoso também, porque eu fiz uma orelha, assim, meio que uma biografia Linda, inficcional. por Acho que é sinal. mais ficcional do que inficcional, né, da Lucy aqui. Então, assim, eu fico Com a muito... capa também, com o desenho da Maria, com a aquarela da Maria José Boaventura, Ah, é verdade, que também eu posso ter isso. a honra de dizer que eu tenho revisora e tenho uma artista ilustradora, porque a gente já fez muitos livros juntos, eu e Isso, ela. não falei disso, mas é mesmo. Acaba e uma ex-aluna, né, que fez o projeto gráfico, Sim, acho que sim. foi a Camila, eu acho. Sempre em equipe com os alunos, né, Sérgio? Isso é maravilhoso. A Camila, isso mesmo, É, Camila de é. Godoy, que é, né, minha parceira até hoje também. E aí foram esses, assim, fora os espaços e tudo, mas esses aqui promoveram mais encontros, assim, de ter essa entrada, né?
E aí, para esse agora, foi engraçado essa história de O Borges surgiu, não lembro exatamente a que altura. Então, a gente estava lá nessa produção do livro, ele tinha essa especificidade de 3 partes, né? Então, conversei muito com Yara, a gente estava pensando uma coisa mais sanfonada, assim, menos estruturada, assim, como o livro, mesmo, cadernos e costura e tal. Mas logo ela descartou isso por causa do volume. A gente estava achando que ia ser um volume menor de texto, quando a gente passou para aquele formato, o volume foi maior. Aí fomos trabalhando essa ideia de uma inversão, ou seja, de 2 capas, na verdade, né? Ao invés de uma primeira e uma quarta capa. O livro, então, ficou com 2 capas, né? De um lado o caderno de sonhos, depois de outro lado o caderno sem sonhos. E esse texto do meio, ele teve que entrar numa ordem, obviamente, assim, ele segue uma sequência lá do primeiro, né, para o segundo, mas ele entrou como um encarte, ele tem um formato menor, um papel diferenciado. Aí a Yara foi assim, né, foi gastando, né, assim, tem um papel, aí foi o lilás, né, o ramo lilás, essa cor lilás, né, que acho que ela pegou muito também lá das aquarelas da Marijô, a coisa da paleta de cores, né? E depois propôs um acabamento assim com capa dura e impressão em tecido, provavelmente serigrafia, né? Aconteceu de um orçamento ter extrapolado tudo o que a gente imaginava, assim. Primeiro porque o livro realmente ficou, assim, não uma edição de luxo exatamente, mas ficou, né, com mais recursos que iriam onerar, né, essa edição. E também porque parece que as coisas dispararam de preço, assim, de repente o que custava 10 passou a custar 20, passou a custar 100, e até Pantone mesmo, tinta, parece que estava uma dificuldade aqui nas gráficas para comprarem, e também por ser uma edição baixa, né, de baixa tiragem, né, Lúcia? Esse número 100 está desde o início também, são 100 livros, 100 alunos, 100 vendas, 100 reais, então era um 100, assim, né? Só que o Enfim, livro ficou em 200 e pouco. aí o livro ficou Aí 200. nós vamos abaixar isso ano que vem. Aí o que a Yara percebeu? Não, tem como baixar, né, aumentando um pouco tiragem e já tirando alguns desses recursos mais, né, talvez que podem sair mesmo, mas a Yara estava sem tempo por causa de uma tese, né? Inclusive isso no início também foi uma questão, né, Lúcia? Assim, tive que dar Uhum. uma volta, fui lá na Carolina Santana, depois eu chamei lá de intuição neurótica, né? Ou Eu fiz neurose questão, intuitiva. eu fiz questão da Yara. Não, a Lúcia tem que ser a Yara e tal. Mas depois eu pensei também, ela queria recusar porque queria escrever a tese, mas na verdade ela está se aproximando da escrita, que é se aproximar da Lúcia, né? E aí foi muito bom, ela topou, mas aí não dava tempo mais de ela refazer o projeto. Aí nós falamos, vamos pegar esse projeto que já está feito e vamos lançá-lo em e-book. Pela Amazon, tem o Kindle Direct Publishing e tal. Aí, curiosamente, a Yara é uma professora lá da escola, esqueci de falar isso aqui, né? Yara Moll, designer assim, de formação, com mestrado lá, fazendo doutorado agora, uma pesquisa sobre ladrilhos hidráulicos, esteve aqui no Brasil, foi lá para Portugal, está com um material assim enorme de pesquisa, mas com esse prazo para acabar. Mas, curiosamente, também, eu acho que ela é muito desse campo, talvez do impresso, tal. Ela não tinha experiência com esse ambiente aí da Amazon, do Kindle e tal. Aí nós fomos aprender lá, né? Meio, né, fazendo e aprendendo, né? E gerou um lixo lá assim, na conta da Lúcia de 3 versões, eu não soube apagá-las, elas estão lá, assim. Você vai receber 0,01 centavo por elas, assim, ao longo de toda a sua vida agora. Isso é muito Mas legal, porque a ideia era de 100. Eu recebi outro dia um depósito de 001. as coincidências são muitas, né? São E muitas, é muito legal. a Yane falou da Cora também, né? No meio de tudo isso, aí tinha a Cora nascendo, assim, o parto da Júlia e tal. Então, foi um momento muito bacana, né? Eu acho que o livro, assim, é uma imagem que ficou para trás, né, Lúcia? Que era o livro bomba, né? Felizmente É, não é livro bomba mais, é livro ramo, livro lilás, livro isso, branco, livro isso, caderno. isso. Mas é isso. E, Maravilhoso, Sérgio. aham. E aí surgiu, então aí entrei com esse texto, tinha que surgir, eu não sei se era para uma divulgação, nessa passagem lá do, do, do impresso para o digital, né? Teria que ter tipo um texto de apresentação, alguma coisa assim. Aí surgiu o seu Borges, né?
E coincidentemente, eu dou uma disciplina lá que é a linguagem dos objetos, lá no PPGD. Eu estava lendo o Borges, por coincidência, esse livro aqui, Elogio da Sombra, né? Sim, eu tenho Elogio esse da livro. Sombra, tem uns poemas lindos, tal. Tem um que se chama As Coisas. Poema muito bonito, As Coisas, Ah, que ele fala do livro também e tal. Aí no final ele fala assim: durarão para além de nosso esquecimento. Nunca saberão que nos fomos no momento. Então é o Borges. E aí e eu dou uma aula também, eu estava revirando, uma aula com uma foto de 2015, né, que é para falar da linguagem dos objetos, tem que falar de sujeito e objeto, essa relação de sujeito e objeto. Aí uma foto justamente que eu uso nesse curso, desde que eu tenho a foto de 2015, quando eu dou essa disciplina, eu uso essa foto, que é uma foto que eu fiz lá em Buenos Aires, né, com as figuras de cera do Borges, do Borges, do do Borges. Jorge Luiz Borges e do Adolfo Bioy Casares, que era o editor dele, inclusive, assim, né, o cara que levou o Borges para editar, para publicar, né? E era escritor também, tudo. E aí, lá da Lençol mesmo, eu não sei se eu tenho aquele livro que tem A Borges, né? É o Não livro das sei. comunidades. É É. esse que eu acabei de ler. Aí, eu vou mostrar o Borges aqui, posso? Pode, pode. Porque a gente descobriu que ele parece, né, Marijô? É, Que os perfis são iguais. tá aí a tela. Ah, tá. Aí a minha aula, assim, eu tô tentando a linguagem do meme na aula agora, assim, né? Sei. Você, sei lá, não, pera aí. O sujeito no lugar de objeto, né? Então, isso é o tema da Aham, aula, né? aham. E aí o sujeito aqui pensando, será cera, né? Tá. Aí Muito aquela bom, ideia Sérgio. a linguagem está no campo do outro, que aí entra a linguagem dos objetos e tal, né? Aí para Aham. explicar o que é a linguagem. E esse café Labiela, muito bom lá em Buenos Aires. Buenos E Aires. interessante, ele está escrevendo, né? Sim. Está Quem está escrevendo. escrevendo é o Bio Casares, né? Eu já não sei mais quem é quem aqui. Eu acho que é o Ah, o Borges. Borges está no meio, na minha frente aqui. Será? Borges está no meio. Borges É está no ele aqui, meio. né? É. O Eu queria Borges. falar uma coisa, que é o seguinte: a Lúcia falou que esse livro é muito esquisito. Mais esquisito do que o Borges, não existe. É, Eu é adoro ele é meio esquisito. cego, né? E mais o sentido da palavra esquisito em espanhol, que é maravilhoso. É, Aham. É ele mesmo, exatamente. agora que eu tô lembrando aqui, é porque tá um pouco cego e tal. É. Aí é isso, a porta é a que escolhe, não o homem. Essa frase é do Bosque, desse livro que eu estava lendo, né? Do Elogio da Sombra. Eu adoro esse O livro. espelho sou eu. Maravilhoso, É, Sérgio. o espelho sou eu, tem um espelho aqui, sei lá. E ele escrevendo à mão com o caderninho, o Casares, né? É. E tal. Aí, é a cena, é a própria É cena. a cena, e eu dialogando com esses Eu sujeitos. coloquei nessa turma uma foto que você mandou, porque a gente terminando o livro para sair para o aniversário da Lençol, e É, Júlia tendo filho, tará. Aí ele mandou uma tarde uma foto assim, o Borges revisando, editando na penumbra. na É penumbra. que é ele próprio. E aí eu mandei para todo mundo, quem que é esse? Eu falei, É, aguardem que vai sair é o isso. caderno de sonhos. Quer dizer, Aí, a gente ainda conseguiu brincar com isso, que é muito bom, né? não, e agora saiu também a biografia ficcional dele, ó. O Borges. O Borges conhece a Borges apenas de nome. O Borges é um homem. Isso lá de Salvador, você lembra, Lúcia? Não, deixa eu ver. Depois eu te falo. E isto basta. Homem com O. O Borges leu em sua língua um verso de um poeta estrangeiro que dizia: sucede que me canso de ser homem, e cansou-se de si. O Borges é um escritor das periferias. Nunca escreveu um livro. O Borges jamais escreveria um livro inteiro. Preferiria não o fazer. Aquela frase lá do Bartolo, né? Sim. O Borges é um intruso. Adentra o livro alheio como se fosse seu. O Borges prefere orelha a miolo. É fascinado por prefácios e pós-fácios. E para ele, sem colofão, um livro não é nada. O Borges lê com uma tesoura nas mãos. É aquele texto do companheiro, eu gosto muito. Sim. O Borges tem um olho que enxerga mais que o outro. É lá do outro livro meu, lá do Graciliano Ramos, né?
Aquela Sim. história lá do olho torto. Tá? Lembrei dele aqui. Ó Borges, aos poucos está deixando de enxergar dos dois olhos. Ó Borges morreu, mas vive em mim, um corpo sem órgãos. Ó Borges hoje está triste, mas houve dias em que esteve alegre. Eu dei um final assim meio triste para, né? Ó Borges chora ao ver o pingo da chuva que cai, como uma lágrima de amor. Ó Borges certa feita comeu, devorou o amor, foi dormir, nunca mais acordou. Ô, gente, Aí, nada como ter um editor poeta, né? mas aí assim, foi a diversão do livro esse Ó Borges ter surgido. Achei muito Foi. engraçado isso, assim, né? E trouxe esse tom de humor, né, também, para uma coisa que é tão séria e que é tão importante. E aí Adorei, adorei. e lá no texto de apresentação eu falo que o livro impresso existirá, né? Depois a gente até pensou em mudar o tempo verbal lá, né? Poderia existir, sei lá, um futuro do pretérito, existiria alguma coisa assim. Mas ficou que existirá, né, Lúcia? Então vamos Então, ver. existirá, existirá. Tomara que em Já é um existente 2022 não real. é. 2022 já tem lançamento dele marcado para abril na Casa Tombada. Ah, então, pois é. É, que aí depois Existirá. entrou a conversa de uma editora, justamente. Vai Então, o existir. verbo lá está no tempo certo, que é o futuro próximo, talvez. Isso, isso. E é isso, muita alegria para mim, assim, né? Entrar Nossa, nessas obrigada, histórias. Sérgio. E esse é um editor que todos vocês têm que conhecer, porque trabalhar assim, dessa maneira, é maravilhoso. Né? Obrigada, Sérgio. Não sei se Marijô quer dizer alguma coisa, minha querida artista. Esquisitice. Já disse a esquisitice, né? Adoro coisas esquisitas. Isso. Então, vamos fazer uma coisa esquisita aqui, que é o que a gente tinha combinado, que não é nada esquisito. Acho que Rose, Simone, Janine, Ayane escolheram Márcia, Cris, que é a voz. Olha, a Cris e a Rose, elas entram nos créditos do livro, uma porque foi aquela que leu e me falou, isso aqui tem que ser reunido numa parte à parte do livro, sim. Toda essa história que conta como esse livro foi feito. E essa parte é que eu chamei de ponto central, que é a Yara com a sua... Porque o ponto central é um conceito do Blanchot, né? O centro não é o meio, que a Yara, com a sua fineza, fez esse encartezinho que não é o meio do livro, né? Então, a Rose, ela colaborou, assim, como a primeira legente desse livro, de um jeito maravilhoso. Tem a ver com os trabalhos que a gente tem feito esse ano, né? E a Cris, sem saber de nada, um dia vem para mim e fala assim, eu sonhei que você escrevia um livro branco de capa branca. E eu falei, é mesmo? E era justamente quando eu tinha achado de novo esse manuscrito, o Caderno de Sonhos, de M. Gabi. E eu tinha esquecido, gente, um negócio que tem 10 anos, então tem alguns capítulos falando de um livro branco, ou de um caderno branco, se não me engano, né, de capa branca. Então, a Rose ficou sendo a legente acordada, né? E a Cris, a legente acordada para escrever, acho que é isso, né? E a Cris, a legente adormecida para sonhar ou dormente? Não Ô, sei. Lúcia, eu tô com um livro aqui, quer mostrar rapidamente? As Talvez valha a páginas, pena, para quem rapidinho. Só essas páginas não viu iniciais ainda. que tem esses Uhum. créditos e tal. Vamos ver como ele aparece aí, se vai aparecer. Ele sempre aparece, inclusive aparece Bem-vindo, Lúcia, que eu acho que quando eu baixei esse negócio lá, eu estava conectado com o seu. O Borges e a Lúcia também. Eu estava conectado muito lá bom. na sua conta. Eu tive que baixar esse leitor, né? A gente teve muito problema técnico, assim, de leitor, de Kindle e tal. Primeiro não lia no Kindle, depois lia no Kindle. Mas está aparecendo, né? Foi, vocês. Tá. Então, tá maravilhoso esse livro, gente. Aí aqui que tem esses créditos, a gente brincou um pouquinho também, porque acabou que ao final o Paulinho Assunção entrou um pouco nos auxiliando, né? Aí eu lembrei que ele, a Duas Luas, tem muitos créditos, assim, oníricos. Aí fui repetindo a palavra sonhos e depois a Lúcia acrescentou que é gente acordada para ler, Rosi, e gente adormecida para sonhar, Cristina. Né? Edição de sonhos, Oiá, preparação, Alice, projeto gráfico, Yara, Maria José Ilustração, produção, Sérgio. E foi isso.
Aí a Oiá entrou, né, aqui com a marca. Aí o livro, o modo de ler, né, do Borges, que aparece aqui. Que E aí eu fui mistura. buscar muito lá no caderno de Amor Ímpar, né, Lúcia, esses fragmentos aqui, Sim. ó. Né, a coleção Amor Ímpar, aquele caderno que você editou pela UFMG, da Aham, Lençol, né? aham. Que é uma reprodução daquele seu livro, né, que tem lugar para escrever. Que é o livro de Cenas Fugor, que foi feito Isso, pelas duas. É. Então, isso aqui, deitar-se num quarto deliciosamente perfumado de incenso, é de lá. Só que era Ah, deitar-se gente, só. eu Deitar-se nem, só. eu nem reconheci, Sérgio. Eu- Incrível como você é uma. Você é quase um ladrilho hidráulico. As É, memórias não se apagam, né? No ladrilho hidráulico. não, você pode pisar, assim, 100 anos que ele fica lá. Pisar por 100 anos. Maravilhoso. Mas era deitar-se só, né? Eu pus na companhia de um livro e tal. Sim, Aí tem umas partes que são do Manuel de Barros, né? Que ele anotou no seu livro, né? sim. Não, que aí eu fui no outro caderno também, que é o caderno Do do Manuel. Manuel, que é a palavra guarda poesia, por exemplo, é dele. Uhum, E coisas do Borges, né? O Jardim de Caminhos que se bifurcam. sim. Não, você encarnou esse Borges. E Aí essa o esses sumário. detalhes do livro são lindos demais. É, aí o sumário, que é essas páginas, eu gosto muito delas, dessas páginas Uhum, oníricas no final, assim. Aí o sumário ficou 2, 3 meses, a gente quebrou muita cabeça também, né? Porque uhum, a ideia era que não tivesse uma sequência, mas não tem muito jeito, né? uhum. Aí esse recurso também ele começou diferente, né, de destacar o texto, assim. Depois ele foi assumindo essa forma que é uma linguagem muito usada hoje, eu estou notando, assim. Aí tem uns destaques no texto, né? Em Lilás, né? É Por causa do em ramo, né? lilás e tal. Aí tem essas vinhetas, tem umas firulas assim pequenas e tem uns destaques assim também, né, de página. Aí no final ele começou mais duro, assim, né? Tava mais rígido, depois ele foi ganhando mais, acho que mais leveza, mais movimento, não sei. Aí segue essa parte, aí aqui vem os sonhos anotados, né? Uhum. né Aí a página já passa a ser Lilás e Sonhos em sonhos Branco. anotados dos alunos, não tá dando, eu não Uhum. tô sabendo muito bem usar o zoom aqui, mas enfim. Aí os sonhos em branco e tal. Aí continua, tem o nome dos alunos e tal. Aí ficou mais extenso do que a gente imaginava. Aí tem uma outro texto, né? Uma continuação do texto da Lúcia. Da cópia ao canto. Aí continua. Acho que esse é o mais longo, né? Abrir o sonho e fechar o texto. Os títulos também são muito bons, né, Lúcia? A Pedra Acabaram do ficando. Sonho, E tem uma referência ao sonho O do Fio de Borges, Água né? no Texto. Tem, tem. Aí dentro. Aí aqui esse é o caderno encartado, que é aí onde as aquarelas aparecem assim, mais como imagem mesmo, né? Que Aquarelas é, que a Maria José retrabalhou, ela já tinha feito para uma exposição que nós fizemos em Belo Horizonte dela, né, sobre é lençol, e que depois levamos para Lisboa, levamos para Sintra, né, que é Desenhos a Ler, na Casa Escrever. isso. Aí ela abre e fecha É, esse caderno, que é o 2, né? Quem do livro Além da Mágoa. é esse que tem a história É, do livro, né? que ele encontra aqui o seu ponto central. Começo de um livro precioso, O Ramo Lilás, A Verdade tem estrutura de ficção, Além da Mágoa, e aí aqui a aquarela fechando, né? Uhum. Aí depois vem a terceira parte, caderno. Aí é aquela mesma linguagem, assim. O caderno Sem Sonhos ali com É, C, né? é. Então é isso. A Anne colocou aqui que é uma edição, tá lindo mesmo, é uma edição dos sonhos. É o projeto gráfico dos sonhos, É. tal, né? É tudo mais ou menos isso, assim. Então, a gente combinou para encerrar, né? Até porque a gente já começou, já tem uma hora, assim, que cada um que ajudou nesse livro e que estava próximo, ou que queira, né, que tem o livro, leria um trechinho curto, né, gente? Aí não sei se quem quer começar fazendo isso. A Cris foi Cris pode começar? convidada.
Hã? Cris, pode começar? Eu acho que a Cris é uma voz que todo mundo quer ouvir. Eu também. Porque ela é a voz do blog aos domingos, esse ano inteiro, desde o começo da pandemia, gente. Então, a voz do blog do Fio de Água do Texto. Eu vou ler o Sonho 9, página 124. Querida Alice, esta noite, no lugar para a rua cabeça, tive um sonho. Que tu vivias dentro de um pequeno copo. Por isso eras sôfrega. Quando perguntei se vivias em breve morrer, responderam-me que viverias até aos bordos do copo. Lindo. Obrigada, Cris. Ayane, você mesma. Não, eu queria chamar a Simone, pode ser? Ah, pode. Ela que comanda. Vamos lá. Eu vou ler, então, o Sonho 5, do livro das comunidades, que foi anotado pela Lúcia. Na verdade, não é um sonho, refere ao desejo de dormir. O desejo de dormir era permanente, embora não pudesse ceder-lhe por causa dos cânticos que tinha de viajar, de olhos abertos, e dos pés que, enormes de escrita, vacilavam. Ouviu, enquanto refletia, um grande rumor, maior do que a linguagem pode exprimir e o sentimento imaginar. Lindo, Simone. Obrigada. Mais alguém quer ler? Quer falar alguma coisa, perguntar? Eu queria falar uma coisa, Yane, ao invés de ler, eu queria salientar que nesse livro tem algo, para mim, pelo menos, muito importante, que é a questão do método, né? Ele traz o método dos cadernos e ele traz o método dos sonhos, que é tão forte em Lençol e que penso que é forte em Lúcia também. Obrigada. Obrigada, Rose. Acho que foi mesmo uma experiência muito forte, assim, durante esse tempo. Espero que continue sendo, né? O livro ainda vai trazer mais sonhos, eu acho. O sonho continua, né? Eu acho que o livro mobiliza de uma forma muito consequente essa perspectiva de que o sonho é um grande escritor. Ele traz isso numa camada que é a própria realização, né, dessa proposição, o sonho é um grande escritor, e ao mesmo tempo ele faz uma reflexão sobre essa proposição. Então é um livro, acho, também na direção do que a Rose traz, que mobiliza uma reflexão metodológica, mas não só no que diz respeito à escrita, mais colocada do ponto de vista, talvez, da literatura, mas também uma reflexão metodológica do que pode ser uma pesquisa, desde a psicanálise com a literatura, e não propriamente sobre a literatura. Eu acho que o livro faz isso de uma forma magistral. Então, é um convite aqui que mais legentes se juntem e façam ecoar as letras desse livro. Obrigada, Simone. E isso também está inaugurando uma ação nossa, que é talvez uma terceira já, dessa linha, né, de pesquisa, que é com Maria Gabriela Liansol, no CNPq, que eu acho super importante. Também eu sempre gosto de prestar contas daquilo que foi uma pesquisa, entendeu? E essa pesquisa ficou durante tanto tempo en souffrance, né, como diria o Lacan, assim, sem poder, né, aparecer assim, o resultado dela. Então, mas como a carta sempre chega, né, o sonho também sempre chega, eu acho, ao seu destino.
E aí eu vou aproveitar para fazer o convite também para o seminário, né? A linha de pesquisa com Maria Gabriela Liansol. Nós fizemos esse semestre um curso na UFBA e um seminário na UFMG e na UFRGS, a UFEX. Ao mesmo tempo, então, foi um curso bem bonito, assim, durante todo o semestre. E ano que vem a gente vai fazer uma continuação desse seminário, vai começar em maio, né, no dia 9 de maio, e vai até junho, de 9 de maio a 27 de junho. Às Então, segundas à tarde, né? Isso, a gente vai continuar na segunda, à tarde a gente vai fazer a conversa infinita com Maria Gabriela Liansol, né, as aulas, e à noite a leitura infinita. Então, a gente vai dar continuidade a essa leitura e a essa conversa a partir do Diário 2, Finita, de Liansol. Então, estão todos convidados e convidadas. A gente vai formando, né? Tem um grupo de WhatsApp, quem quiser participar, é só falar com a gente que a gente inclui, e aí a gente vai se falando para se encontrar. As experiências desses cursos, desde a pandemia, têm sido maravilhosas, porque acaba vindo gente do Brasil inteiro. Essa gracinha que é a Ayane, ela, além de me ajudar nos cursos, ela ajuda com os clandestinos. Então, os cursos, como sempre, Sérgio sabe disso, porque ele foi meu aluno várias vezes, né? Tem mais alunos de fora do que de dentro, sempre foi assim. Então, não na graduação, porque isso não acontece, mas na pós-graduação. Então, eram 40, mais ou menos, 35 alunos de doutorado nos 3 cursos, né? E 50, bom, nós chegamos até 90 em alguns momentos, então 55, assim, clandestinos, o que é uma maravilha, né? Pensar tanta gente interessada assim na literatura e psicanálise, né? E a Ayane e eu, conta aí, Ayane, um dos métodos que vai ser esse próximo curso, a gente escreveu um livro juntas, que já é o tema da tese dela de doutorado, que ganhou o edital da UFRJ, da editora da UFRJ, e foi selecionado, vai ser publicado semestre que vem, que é um livro, O que é Psicanálise Literária, que é uma coisa que também está sendo criada a partir desses encontros. Já que o Lipsi acabou, Sérgio, agora a gente vem com a psicanálise literária, que eu acho que isso aí vai interessar bem. Aliás, uma das palavras de busca na Amazon uma das expressões, né? Como palavra-chave, né? Psicanálise literária. Pronto, olha aí. Já tem gente escrevendo para a Ayane falando assim, eu quero fazer tese nessa linha de pesquisa, só que ela não existe. Você me falou, eu coloquei. Eu ia colocar literatura e psicanálise, mas aí você me alertou para isso. Então já vai a psicanálise literária. Eu vou ler meu sonho, Real tá? não existente. Sim. Oi? É o real não existente. Eu vou ler meu sonho. Sim. O sonho 4 dos cantores de leitura. Sonhei com o seu beijo nos lábios das minhas palavras, que eram diferentes dos meus lábios. Com ele, eu sentia em uníssono. É o desvelo amoroso que hei de dedicar a este sol ou a este filho da casa. É lindo, né, esse fragmento. Obrigada. É isto. Acho que a gente pode encerrar, né, por aqui. Apresentamos o livro. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. A Alice acabou de agradecer ter participado. Eu que agradeço, Alice, sempre o seu trabalho. Eu espero. Essa é minha revisora de plantão, vocês estão vendo aí, né? Alice Bedé. Então, tem um editor, tem uma ilustradora artista, tem uma revisora. É assim, a gente não escreve sozinho um livro, né? Na verdade, é isso. Então, obrigada a todos vocês e continuemos